Obrigado, presbítero Bruno, pela condução do culto. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Então, Bruno já desfez a surpresa. Não tinha surpresa nenhuma. Porque nós temos caminhado, irmãos, neste livro maravilhoso desde o dia 16 de julho, há quase 4 meses. Tivemos, é claro, essa interrupção, porque a nossa última mensagem foi apenas em 15 de outubro do mês passado. Tivemos conferência, a nossa viagem. Mas cá estamos nós, meus irmãos, e eu lembrei, obviamente eu não estava preso, mas eu me lembrei que João Calvino foi preso em determinado momento do seu trabalho, do seu ministério, e ele estava expondo, se eu não me engano, a Filipenses, me parece. Ele ficou preso durante alguns meses, eu não lembro quanto tempo exatamente. Quando ele foi solto, ele reassumiu o púlpito e voltou exatamente do ponto na Escritura onde ele tinha parado. Isso é compromisso com pregação expositiva. E não estava preso, estava passeando, mas nós vamos voltar, irmãos, para onde nós paramos. E durante esse nosso percurso, os irmãos já sabem, nós temos esse tema do livro de Isaías, que eu quero convidar os irmãos a nós lermos a uma só voz. Vamos lá? Lá está. Vamos lá, irmãos. O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. É por isso que Isaías é chamado do profeta mais messiânico do Antigo Testamento. Ele tem essa perspectiva, irmãos, é sempre importante lembrar disso, para os seus dias, mas aqui e acolá, e isso vai acontecer no texto de hoje, ele aponta para o final dos tempos, coisa que a nossa igreja está bastante envolvida agora, porque acabamos de ter uma conferência sobre escatologia, certo? No livro de Daniel. Então, Isaías também faz isso, ele pega o que está acontecendo nos seus dias e projeta um segundo cumprimento para os últimos dias. Bem, onde nós estamos, irmãos? Nessa altura da nossa exposição, nós estamos já na 4ª mensagem dentro de uma divisão que vai do capítulo 13 até o capítulo 27. Essa divisão tratará do julgamento e condenação das nações ao redor de Judá, começando pela Babilônia, depois viria o Império Assírio, que era inclusive o império daqueles dias. E, literalmente, meus irmãos, a nossa divisão que eu mencionei começa com a advertência contra a Babilônia. E aí vem a sequência, depois vem Moabe, Etiópia, Egito e outras nações serão advertidas por causa da sua arrogância e da sua rejeição do Senhor. Mas essa divisão não é apenas de condenação, ela traz esperança. Isaías irá mostrar como que a destruição dos inimigos do povo de Deus será sucedida pelo estabelecimento do reino. Depois da Babilônia, nós já passamos, nas mensagens anteriores, pela advertência à Síria e também à Filistia, ou seja, aos filisteus. Hoje, meus irmãos, nós vamos ver Isaías endereçando o povo de Moabe, ok? Então, peço a sua atenção para Isaías capítulo 15 e 16. São 2 capítulos pequenos, onde nós temos a advertência contra Moabe. Isaías 15 e 16. Dá uma olhadinha à sua esquerda e à direita e vê se alguém precisa pegar uma carona na sua Bíblia para podermos ler a uma só voz. Queria ver se os irmãos da recepção podiam ver um H2O para mim, por favor? Obrigado. Vamos lá, irmãos. Capítulo 15, depois o 16. Advertência contra Moabe. Agora juntos, vamos lá? Advertência contra Moabe. Sim, na noite em que foi destruída, Ar em Moabe ficou arruinada. E na noite em que foi destruída, Kir em Moabe ficou arruinada. Sobe-se ao templo de Dibom, a seus altares idólatras, para chorar. Por causa de Nebo e de Medeba, Moabe pranteia. Todas as cabeças estão rapadas e toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos de roupa de lamento. Nos terraços e nas praças públicas, todos pranteiam e se prostram chorando. Esbom e Eleale clamam. Até Jaás as suas vozes são ouvidas. Por isso os homens armados de Moabe gritam, e o coração deles treme. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eglate e Cilísia. Sobem pelo caminho de Luite, caminhando e chorando. Pela estrada de Oranaim, levantam clamor em face da destruição. Porque as águas de Ninrim secaram-se, a pastagem secou-se e a vegetação morreu, todo o verde desapareceu.
Por isso, a riqueza que adquiriram e armazenaram, eles levam para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe, sua lamentação até Eglaim, até Beer-Elim. Ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon, um leão sobre os fugitivos de Moabe e sobre aqueles que permanecem na terra. Enviem cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto até o monte Sião. Como aves perdidas lançadas fora do ninho, assim também são os habitantes de Moabe, nos lugares de passagem do Ardom. Dá conselhos e propõe uma decisão. Torna a tua sombra como a noite em pleno meio-dia e esconde os fugitivos. Não deixe ninguém saber onde estão os refugiados. Que os fugitivos moabitas habitem contigo. Sê para eles abrigo contra o destruidor. O opressor há de ter fim, a destruição se acabará e o agressor desaparecerá da terra. Então, em amor será firmado um trono. Em fidelidade, um homem se assentará nele na tenda de Davi. Um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, de todo o seu orgulho e do seu ódio, mas tudo isso não vale nada. Por isso choram os moabitas, todos choram por Moabe, cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir-Aresete. As lavouras de Hesbom estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras, que antes chegavam até Jazar e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar. Por isso eu choro, como Jazar chora, por causa das videiras de Sibma. Hesbom, Eleale, com minhas lágrimas eu as encharco, pois não se ouvem mais os gritos de alegria por seus frutos e por suas colheitas. Foram-se a alegria e a exultação dos pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fiz cessar os gritos de alegria. Por isso, as minhas entranhas gemem como harpa por Moabe. O íntimo do meu ser estremece por Kir-Eres. Quando Moabe se apresentar cansado nos lugares altos e for ao seu santuário, nada conseguirá. Essa palavra o Senhor já havia falado acerca de Moabe, mas agora o Senhor diz: dentro de 3 anos e nem um dia mais, e o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados, e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Bem, depois de um intervalo de quase um mês, irmãos, vamos fazer novamente uma breve recapitulação do que nós já vimos nessa divisão que eu mencionei a partir do capítulo 13. Vamos lá. Começando a mensagem do capítulo 13, nós temos a seguinte grande ideia naquela mensagem: a disciplina do Senhor deve ser levada a sério. Vimos como Isaías explica como Deus age e depois aplica isso para a Babilônia, o juízo que viria sobre a Babilônia. Na mensagem seguinte, já no capítulo 14, a nossa grande ideia foi a seguinte: a bênção do Senhor sobre os seus será destacada sobre a ruína dos inimigos de Deus. Isso porque o nosso texto lá trouxe um contraste, mostrando primeiro a descrição de como o Senhor iria restaurar o seu povo e depois mostrando a conclusão, por hora, da advertência à Babilônia. A partir desse ponto, irmãos, e agora até o final da nossa divisão, estaremos debaixo da mesma grande ideia que inclusive já vimos na semana passada, uma grande ideia que engloba à medida que o profeta Isaías vai se dirigir povo a povo, nação a nação, advertindo sobre a disciplina do Senhor. E a nossa grande ideia que eu mencionei para essas múltiplas mensagens é aquela que vai estar ali projetada, é a seguinte: os exemplos diversos da disciplina de Deus devem alertar os homens quanto ao erro dos seus caminhos. Os exemplos diversos da disciplina de Deus devem alertar os homens quanto ao erro dos seus caminhos. Esse aviso, que, como eu disse, irmãos, começou no capítulo 13, será praticamente repetido pelos próximos capítulos, serão variações do mesmo tema, apenas alternando o povo a quem é dirigido e mudando as lições, que umas completam as outras,
mostrando como Deus está advertindo a esses povos a respeito da sua justa e soberana ação contra eles. E esse aviso, eu quero deixar claro, meus irmãos, ele não foi relevante apenas para os dias de Isaías, certo? Ou para os tempos próximos a ele. O nosso texto possui um forte significado para nós hoje e para o nosso futuro, o futuro escatológico. Ao registrar as suas advertências a essas nações, o Senhor está removendo de toda a história as desculpas que os povos têm colocado contra os planos do Senhor. Então, da mesma forma, irmãos, que Deus advertiu a Babilônia, a Síria, os filisteus, Moabe e todos os outros que nós vamos ver aqui, Deus hoje está advertindo a França, a Inglaterra, o Brasil, os Estados Unidos e todas as nações que têm, pelas suas ideologias, pelas suas políticas, dado as costas ao Senhor. Presidentes assumem os palanques, fazem o seu discurso e depois, no final, dizem que o Senhor, que Deus abençoe os Estados Unidos, que Deus abençoe o Brasil. Porém, eles têm sistematicamente removido o Deus bíblico da sua história, do seu pensamento, da sua política, das suas ideologias, da sua sociedade. E o dia, meus irmãos, de prestação de contas também chegará para esses povos. Mas antes de entrarmos no texto, talvez você não lembre. Quem é Moabe? De onde sai esse povo? A primeira vez, meus irmãos, que lemos sobre este povo, a primeira vez que o nome aparece, é exatamente na sua origem. Ló, o sobrinho de Abraão, havia sido salvo da destruição de Sodoma. Lembram? Ele e as suas duas filhas foram praticamente arrastados pelos anjos que Deus enviou, junto com a sua mulher, só que a sua mulher olhou para trás em desobediência à ordem recebida dos anjos e ela se transformou em uma coluna de sal. Ló segue com as suas duas filhas e elas duas resolvem embebedar o seu pai e deitar-se com ele. A razão ou a desculpa que elas encontraram é que não havia nenhum homem naquela região. Não havia ninguém, absolutamente ninguém, o que é obviamente uma mentira. Você poderia viajar alguns quilômetros em alguma direção e você encontraria outra cidade, outro lugar para morar, e elas simplesmente desprezaram essa realidade. Isso nós encontramos, irmãos, lá em Gênesis capítulo 19. Aí o que acontece lá? Versículo 33. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Versículo 37. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. E este é o pai dos moabitas até hoje. O versículo vai continuar, eu não anotei, mas a outra, a mais nova, vai ter um filho e vai chamar-se Amon, e vai ser o pai dos amonitas, né? Muito bem. Moabe, e é claro, o seu irmão, surge de uma atitude de incredulidade, uma atitude de independência para com Deus. Apesar, meus irmãos, deles terem sido salvos por anjos, enviados por Deus e poupados dos juízos de Sodoma, essas mulheres não creram que o Senhor poderia fazer por elas algo como muito mais simples, como dar-lhes um marido e, em consequência, uma descendência. Então, tomaram a questão em suas próprias mãos por meio de meios pecaminosos. Então, isso aqui, irmãos, até vou abrir um parênteses. Quantos de vocês já ouviram ateus e críticos da Bíblia dizer: esse é o livro de Deus? Ele está cheio de pecado, cheio de estupro, cheio de incesto. Quem já ouviu isso aí? Então, veja bem, meus irmãos, quando a Bíblia está narrando a história das filhas de Ló, a Bíblia não está dizendo que isso é certo. A Bíblia está mostrando como que pessoas pecadoras existiram na história. E especialmente no Antigo Testamento. Para onde que isso está apontando, meus irmãos? Para a cruz, para a necessidade de redenção. O incesto, o estupro, o assassinato, a mentira ou qualquer outro pecado narrado na Bíblia era para mostrar que essas pessoas eram como nós, pecadores, e precisamos da graça de Deus que foi revelada, é claro, na cruz de Cristo, certo?
Então feche parênteses aí, porque talvez você encare ou já encarou esse argumento furado que alguns ateus gostam de colocar para criticar a Bíblia. Bem, somente, meus irmãos, nessa atitude delas, sem inclusive nem entramos no nosso texto, nós já temos uma lição extra hoje em dia. Nenhum impedimento em nossas vidas nos dá autorização para resolver por meios pecaminosos. Vou repetir. Nenhum impedimento, nenhum obstáculo, nenhuma impossibilidade na nossa vida me dá carta branca, me dá sinal verde para resolver aquilo por meios pecaminosos. Porque foi isso que essas mulheres fizeram e, obviamente, trouxeram uma grande desgraça para o mundo, para a população da época, com as nações que vieram desses rapazes. Bem, depois desse começo, Moabe cresce. E durante, irmãos, séculos e séculos, vai estar ali a leste do Jordão e ao Mar Morto, ou seja, quando você olha o mapa de Israel à direita, certo? Ele vai estar ali como inimigo de Israel. Nas peregrinações de Israel pelo deserto e em direção à Terra Prometida, por exemplo, as mulheres moabitas seduziram os homens de Israel, está em Números capítulo 31. No tempo dos juízes, Israel foi oprimido por Moabe durante 18 anos. Juízes capítulo 3. Saul lutou contra Moabe. 1 Samuel capítulo 14. Davi derrotou Moabe. 2 Samuel capítulo 8. Salomão foi influenciado por suas mulheres a construir um altar ao Deus de Moabe. E nós encontramos isso em 1 Reis capítulo 11, um falso Deus chamado Quemos. Mesa, que era o nome do rei de Moabe, teve que pagar tributo a Acabe, rei de Israel. Após a morte de Acabe, Mesa rebelou-se contra Jorão, mas foi derrotado. Ou seja, toda uma história, meus irmãos, de idas e vindas, de derrotas e vitórias de ambos os lados. A destruição de Moabe, descrita no nosso texto com o que vai acontecer com os moabitas, está relacionado a tudo isso e vai produzir com que eles fujam para o sul, fujam em direção a outra nação que deu muito problema para o povo de Deus, a nação de Edom. Mas, irmãos, apesar dessa origem ímpia, apesar de toda essa história beligerante, essa não é a principal questão do nosso texto. Moabe e seus descendentes poderiam ter mudado seus caminhos em todos esses séculos. Eles são tão antigos praticamente como o povo hebreu. Lembra? Ló é sobrinho de Abraão. Enquanto existiu o povo hebreu, através de Abraão, também existia a descendência de Moabe. Eles conheciam o Deus de Abraão, eles conheciam aqueles a quem eles serviam, mas resolveram ir para um caminho completamente diferente, caminho de idolatria, um caminho, inclusive, que se opunha sistematicamente ao povo de Deus. A essa altura, digamos assim, a última chance de Moabe nos capítulos 15 e 16 de Isaías. Mas, infelizmente, meus irmãos, eles não vão dar atenção àquilo que Deus vai trazer para eles. Finalmente, antes de entrar no texto, final da minha introdução, eu quero deixar claro, queridos, que a rejeição de Moabe não é uma atitude de xenofobia. Deus não é nacionalista. Qualquer pessoa, qualquer nação poderia participar da aliança que Deus tinha com Israel, desde que se colocasse debaixo dessa aliança. E eu trago como prova disso uma jovenzinha que disse: o seu Deus será o meu Deus, e onde você estiver, eu estarei também. Lembra disso? Quem é o nome dela, irmãos? Ruth. Ruth era moabita. E ela não apenas, meus irmãos, foi aceita dentro do povo da aliança, como dela vem o rei Davi e, consequentemente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não é xenófobo, Deus não é nacionalista. Deus, inclusive, irmãos, eu vou colocar aqui uma coisa, preste atenção, ele não tem uma nação exclusiva, ele tem um povo exclusivo. A nação de Israel desviou-se constantemente do Senhor, e dentro dessa nação, Deus tinha um povo, um remanescente, através de quem, através do qual ele realizava o seu propósito. A gente vê isso muito lá em Isaías. Muito bem. Então vamos ver, irmãos, a advertência de Moabe nesses 2 capítulos. Repetindo a nossa grande ideia, os exemplos diversos da disciplina de Deus devem alertar os homens quanto ao erro dos seus caminhos. Então vamos começar no capítulo 15, com o nosso primeiro ponto desta noite. Anote aí. Os meios dos homens são impotentes diante da disciplina do Senhor.
Os meios dos homens são impotentes diante da disciplina do Senhor. O nosso texto começa no versículo 1 com a mesma fórmula que foi usada lá no capítulo 13. Advertência agora, claro, contra Moabe, lá era contra a Babilônia. O termo pode significar também, pode se traduzir, peso contra Moabe. O que seria trazido, então, meus irmãos, não é algo pequeno, algo banal, ou algo que pudesse ser desprezado. É um peso, é uma advertência, é um alerta, era algo sério, era algo grave. E o resto todo do nosso texto, na verdade, desde o próximo capítulo, sintetiza muito bem essa gravidade. Fala da noite em que as cidades principais de Moabe seriam destruídas. É interessante que o nosso texto fala sempre no passado, meus irmãos, mas não há uma convicção de que Isaías estivesse realmente relatando o passado. É como se Isaías estivesse falando de uma visão que ele teve sobre o que iria acontecer com Moabe, mas ele fala no tempo passado. As cidades de Ar e de Kir começam, nesse texto, uma longa lista de localidades de Moabe que serão destruídas por causa do juízo de Deus. Reparem que são 2 capítulos pequenos, e ele vai mencionar, eu nem contei direito, mas talvez 14, 15, 20 localidades. Por quê? Porque Isaías quer mostrar, irmãos, como todo o país de Moabe será assolado, será destruído. O verso 2, Isaías deixa para nos mostrar a razão do peso contra Moabe. Está no verso 2. É à toa que Deus está irado? É à toa que Deus vai trazer a disciplina? De maneira nenhuma. Esse povo, que descendia pelo menos da influência espiritual de Abraão, se bem que também descendia até geneticamente do pai da fé, né? O pai de Moabe é sobrinho de Abraão. Esse povo, meu irmão, se torna um povo idólatra. Ele rejeita o Deus de Abraão, ele rejeita Yahweh e recorre a falsos deuses. De fato, ele inventa o seu próprio Deus. Moabe foi um instrumento também da queda de Israel ao longo da história por causa da sua idolatria. Várias vezes, irmãos, o povo voltava-se para esse falso Deus, abandonando o Deus de Israel. Obviamente, irmãos, quando o povo de Israel fez isso, a culpa era de Israel. Mas a fonte desta podridão espiritual era Moabe. Em Juízes capítulo 10, versículo 6, encontramos que, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, ao deus de Sidom, olha aqui, aos deuses de Moabe. E aí continua uma longa lista. Abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Esse é o que Moabe servia, entre tantos povos. E aí o texto continua. Segue-se mais Nebo, Medeba, lugares destruídos, lugares conquistados. Qual o resultado, meus irmãos, inicial dessa destruição? Moabe pranteia. Há já um espírito de derrota. Há um espírito de tristeza. Há um espírito de depressão no país. Cidade após cidade, localidade após localidade. O inimigo está passando rodo. Ele está fazendo terraplanagem com Moabe. Não está sobrando nada. Nós vamos ver ao longo da história do texto, meus irmãos, que as plantações vão acabar, as cidades vão acabar, até o deserto será invadido. E o povo vai ser forçado, como que refugiados, né? Que é a palavra da nossa modernidade, a ir para o sul e fugir daquilo que estava vindo. Então Moabe pranteia. Esse pranto, no verso 3, é ilustrado de uma forma bem comum no mundo antigo, no Oriente Médio. Todas as cabeças estão rapadas e toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos de roupa de lamento. Nos terraços e nas praças públicas, todos pranteiam e se prostam chorando. Então agora entenda, meus irmãos, essa aqui era uma prática comum. Era algo que sempre acontecia. Mas em Israel, quando Israel fez isso, geralmente isso era algo voltado-se para o Senhor. Israel fazia isso como sinal de arrependimento. Se tornava pranto, clamor e arrependimento para com o Senhor e geralmente por causa do pecado do povo. Mas, obviamente, esse não é o caso de Moabe. Apesar, meus irmãos, de externamente eles fazerem as mesmas coisas, apesar de externamente eles terem a mesma aparência de pano de saco, de arrependimento que o povo de Deus fazia, eles faziam isso lamentando pela sua ruína que o pecado havia trazido, mas não havia arrependimento, porque eles continuavam idolatrando,
continuavam buscando os seus falsos deuses. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Não há verdadeiro arrependimento. Essa é uma lição também de graça nesse texto, meus irmãos, que Deus não se impressiona com práticas religiosas. Deus se impressiona com corações quebrantados. Deus não se impressiona com grande vulto ou aquilo que nós fazemos. Deus se impressiona com arrependimento genuíno. O que significa o quê? 180 graus. Estou indo nessa direção, eu entendo que estou errado e eu mudo a minha direção para ir no sentido oposto, de 180 graus. Isso não acontecia com este povo. No verso 4, a tristeza continua listando a destruição de Esbom, Eleale e Jaaz. Isaías, meus irmãos, está mostrando como o juízo não era pequeno. Antes iria tomar toda a nação de Moabe, cidade após cidade. E aí chega um golpe de misericórdia. O lamento chega até mesmo aos soldados. Presta atenção. Quando você tem, meus irmãos, a população civil, inclusive principalmente mulheres, crianças, apavorada, despreparada, isso é normal. Mas o nosso texto mostra, meus irmãos, o tamanho de desespero dessa nação em que os próprios soldados tinham seus corações tremendo diante do que estava acontecendo. Quando nós vemos os nossos defensores desesperados, é que a coisa está no final do poço. Não tem mais o que recorrer, não tem mais ao que recorrer. O impacto é fulminante, matando, digamos assim, o resto da esperança que talvez já estava a esse povo. A última linha de defesa, que seriam os soldados, caiu. Eles estão tremendo, eles estão desesperados. No verso 5, o meu coração clama por causa de Moabe. Olha que mudança interessante. Isaías até agora, meus irmãos, estava narrando o que estava acontecendo com esse povo. Ele estava simplesmente descrevendo como cidade após cidade, localidade após localidade. O inimigo, e neste caso é óbvio, é o Império Assírio, estava vindo e, como eu falei, passando o rodo, fazendo a terraplanagem de Moabe. E aí no versículo 5, o meu coração clama por causa de Moabe. Acho interessante, meus irmãos, porque Moabe, historicamente, é inimigo. Moabe, historicamente, é aquele povo, ou um dos povos, que ninguém ia culpar, nem o profeta Isaías, ou mesmo o povo de Israel, o povo de Judá, dizendo assim, bem feito, vocês estão colhendo o que vocês plantaram. Mas, interessantemente, meus irmãos, essa não é a atitude do profeta de Deus. Mas eu entendo que essa não é a atitude do profeta de Deus, porque o Senhor está mostrando a sua misericórdia através de Isaías. Por isso ele diz, o meu coração clama por causa de Moabe. Algo inusitado. Isaías sente compaixão por este povo que odeia Judá. Eles percorrem quilômetros como refugiados de um lugar a outro. Infelizmente, meus irmãos, em lugar de buscar socorro, por exemplo, em Judá, eles fogem para o sul, eles fogem para Edom, chegando à cidade de Zoar, que está no território de Edom, e já está abaixo agora da linha do Mar Morto, fora do território de Moabe. Eles estão fugindo. Enquanto eles fogem, diz o texto, eles clamam. Essa é a razão, meus irmãos, porque eles não procuraram ajuda em Judá. Porque nós já vimos que eles são um povo idólatra. Eles clamam, e esse clamor, ele não é dirigido ao Senhor Deus, mas novamente aos seus falsos deuses. Eles estão clamando a deuses que o Salmo 115 denuncia da seguinte forma, têm ouvidos, mas não podem ouvir. Essa questão, meus irmãos, é muito interessante porque o Salmo 115, mais adiante, vai declarar outra verdade. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, quem adora falsos deuses, quem adora estátuas feitas por homens, se tornam como elas. Perdem o entendimento, perdem o discernimento. Neste caso, perdem a capacidade de ouvir, se tornam surdos. Eu não estou me referindo, irmãos, a literalmente ouvir. Mas sabe quando alguém ouve, mas não escuta? Entra por aqui, mas não desce. Porque Moabe, meus irmãos, ao longo do nosso texto vai se mostrar surda à voz de Deus. Ela vai receber um conselho mais adiante de se voltar para o Senhor, o Deus de Judá, de se voltar para o Deus do Monte Sião. E ela vai recusar este conselho e vai buscar socorro no vizinho também idólatra, Edom.
No verso 6, eles clamam diante da destruição que é descrita como afetando o suprimento de água e a própria vegetação. Verso 7, diante do juízo de Deus, de que adianta tudo que eles tinham, as suas posses? De nada. Eles levam as suas riquezas consigo, mas isso em nada muda a situação deles. Os historiadores acreditam, meus irmãos, que Moabe era uma nação rica. Mesmo sendo um povo pequeno, eles tinham agariado riquezas por causa dos minérios que tinham nas suas montanhas. E quando vêm os inimigos, eles acreditam que levando isso consigo, isso iria supri-los de alguma maneira. Mas, sinceramente, quando não tem absolutamente nada para se colher, do que vale uma barra de ouro? Alguém come ouro? Alguém come pérolas? Alguém come diamante? E toda a riqueza deles, em absolutamente nada, ajudou a situação de Moabe. Por causa da ineficácia dos recursos que eles têm, em meio a toda essa destruição, só resta clamar. E o clamor continua e se espalhará por todo o território de Moabe, mas, meus irmãos, estátua não ouve clamor. Estão falando, clamando e não serão ouvidos. E completando o isolamento, verso 9, ainda que a morte esteja por todo lado, inclusive diz o texto, nas águas do rio Dimon, isso ainda não será o fim. A matança e a destruição irão ainda continuar. Então, nesse primeiro capítulo, irmãos, capítulo 15, Isaías tem como objetivo alertar esse povo de que a sua riqueza, toda a sua história e toda a sua religiosidade, os seus meios não são capazes, são impotentes de bloquear, de parar a disciplina que Deus havia decretado sobre eles. Deus não se vende, não se pode subornar Deus. Não há, querido, como nós chegarmos diante do Senhor e dizer, Senhor, não faça isso comigo, não permita aquilo comigo, porque eu sou assim, eu sou assado, eu sou uma boa pessoa, sou uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, e assim por diante. Deus não se impressiona com o nosso currículo, com nossas posses, com nossa capacidade, com absolutamente nada. Tudo que Deus esperava desse povo era arrependimento. Digo, meus irmãos, o Senhor não mudou. Ele continua agindo da mesma forma na nossa vida. Senhor, por que o Senhor está fazendo comigo? Eu sou pastor há 30 anos. Ele simplesmente iria me responder, e o que tem a ver uma coisa com a outra? Senhor, eu te sirvo há 30 anos, eu te sirvo há 40 anos. Eu já levei tantas pessoas a Cristo. Eu já fui diácono, presbítero, líder do louvor, já subiei, chupei cana na igreja, fiz de tudo. Deus não está interessado no meu currículo, nos meus bens, no que eu posso fazer, na minha capacidade, nem do que eu tenho a oferecer. Até porque, meus irmãos, o que eu posso oferecer é o Deus que tem tudo. E não é interessante, meus irmãos, que exatamente aquilo que o Senhor espera dos homens, que o Senhor espera de mim. Porque muitas vezes é o que eu estou menos disposto a oferecer. Arrependimento, que obviamente inclui mudança de vida. Portanto, irmãos, quando nós estamos diante da perspectiva de que Deus está apertando o cerco, que Deus está apertando o torno para nos chamar a atenção, para nos disciplinar, o que eu preciso fazer? Senhor, fala que teu servo ouve. O que o Senhor tem a me dizer? Onde está, se porventura eu não souber, o que eu preciso mudar na minha vida? Interessantemente, meus irmãos, isso literalmente me veio à mente por causa de uma conversa que eu tive há um tempo atrás. Muitas vezes nós olhamos para o lado e buscamos a culpa em outro. No nosso cônjuge, nos nossos pais, nos nossos filhos, no nosso empregador, na economia, no presidente da República, no quem quer que seja. Todo mundo tem alguma culpa. É como aquele diz aquela velha frase, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. E Deus simplesmente vai olhar para mim e vai dizer assim, você está tomando o caminho errado. O caminho que nós temos que buscar, irmãos, e Moabe está sendo pressionada para chegar até isso, porque a oferta vai chegar agora. Era um caminho de arrependimento por toda a sua história, ter dado as costas ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus do Universo, que detalhe, morava no reino logo ao lado. Não tinha nem que viajar muito. Era só cruzar o Jordão, mais um pouquinho de quilômetros. Eles estavam no Monte Sião, em Jerusalém, diante do Deus verdadeiro. Então os meios dos homens são impotentes diante da disciplina do Senhor.
Aí o Senhor vai tomar agora, no capítulo 15, meus irmãos, do versículo 1 ao 5, uma iniciativa mais positiva. E nossa segunda lição é a seguinte: a exortação ao arrependimento visa poupar-nos da disciplina do Senhor. A exortação ao arrependimento visa poupar-nos da disciplina do Senhor. E até para com Moabe, o Senhor faz isso. Vamos reparar que ele não vai fazer isso com todas as nações dessa nossa longa lista que já começamos e ainda temos alguns a vir. Mas com Moabe, por algum motivo, o Senhor decide fazer isso. Talvez porque de alguma forma ela estava ligada à descendência abraâmica. Uma característica desse capítulo é como o profeta Isaías ilustra na vida dele a misericórdia de Deus por Moabe, apesar da maldade desse povo. E nós vemos aqui, meus irmãos, diversas tentativas de mudar a direção que Moabe está indo e voltar esta nação, voltá-la para o Senhor, e tentativas de preservar este povo. Eu acredito, meus irmãos, em particular, que o Senhor está fazendo isso porque, tal como Ruth, havia dentro deste povo um pequeno remanescente que valia a pena ser restaurado, que valia a pena ser resgatado. E é principalmente por amor a esse remanescente que o Senhor está urgindo, exortando a esta nação que se volte para ele. Olha aí o capítulo 16 agora. O verso 1 define o tom dessa segunda parte da advertência a Moabe. No verso 1, nós lemos o seguinte: envie cordeiros como tributos ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto até o Monte Sião. Agora preste atenção, meus irmãos, porque não é difícil a compreensão, mas o texto requer um pouco de atenção. O verso 1 define, como eu disse, o tom do que Deus está falando. Eles, a essa altura, já estavam em Selá, que não é mais Moabe, já é Edom. Eles já tinham fugido para o sul, certo? Vamos aqui ver o mapa? Rio Jordão aqui, o Mar Morto bem aqui, deste lado Israel, ou no caso Judá, deste lado Moabe e aqui embaixo Edom, certo? Abaixo da linha do Mar Morto. Qualquer Google que você der aí do mapa da Palestina no mundo antigo, você vai encontrar exatamente isso. Moabe bem grande e Edom lá embaixo bem pequeno. A essa altura, meus irmãos, eles já tinham fugido, não sei quantas pessoas, talvez milhares e milhares de refugiados, certo? A gente conhece muito bem na modernidade o que é isso, invadindo Edom, e eles chegam a essa localidade chamada Selá. E apesar da forma como o texto está escrito, esses cordeiros, que são animais para sacrifício, não seriam tributo ao governante de Moabe, nem mesmo ao governante de Edom. O verso 1, meus irmãos, é uma exortação de Isaías, de Deus, para que os cordeiros fossem enviados ao governante, sim, mas ao governante em Sião, o Monte Sião, em Jerusalém, isto é, ao templo para sacrifício. Então, o que Deus está falando no versículo 1, irmãos? Moabe, volte-se para o Senhor, volte-se para o símbolo da presença de Deus no meio do povo naquela época, que era o templo em Sião. Se arrependam do que estão fazendo, que de repente alguma coisa diferente vai acontecer com vocês. Esse que o versículo 1 está falando. Deus está urgindo com este povo para que eles possam se voltar para o Senhor. Então o tom é de exortação para que Moabe busque o Senhor. Isaías pôde sugerir isso, meus irmãos, porque ele já havia profetizado que Jerusalém seria poupada da destruição da Assíria. Lembra? Nós vimos isso lá no capítulo 10. Então ele vira-se para Moabe dizendo: venha para cá, porque aqui vocês vão estar seguros. Mas para vocês virem para cá, vocês não vão vir como refugiados e continuar a trazer seus falsos deuses. Vocês têm que oferecer sacrifícios ao Deus verdadeiro e abandonar a sua idolatria. E aqui, meus irmãos, tem uma lição muito preciosa. A gente quer livramento, a gente quer bênção, a gente quer, se Deus oferecer uma coisa, a gente quer. O que a gente não quer são as cláusulas condicionais. Quando Deus faz, muito bem, eu vou abençoar a tua vida, mas você tem que abandonar aquele pecado de estimação. Não, pastor, eu não quero. Eu quero as duas coisas. É o famoso crente Raimundo, né? Pé na igreja, eu tô no mundo. Conhece a história? Você é velha? Mas, irmãos, não se espante. Muitas vezes nós somos assim. Eu me lembro de certa vez quando eu conversava com os jovens sobre a sua namorada descrente. Isso é muito tempo atrás, lá no Paleolítico da minha vida.
E ele simplesmente não queria aceitar aquilo que a palavra de Deus coloca. Eu falei, você compreende os trechos que eu estou lhe falando? E ele argumentava, e argumentava, e argumentava. E eu conversando com ele, eu cheguei ao entendimento que ele queria o quê? Ele queria manter-se no relacionamento que o Senhor não abençoa, biblicamente que o Senhor inclusive proíbe em julgo desigual, mas ao mesmo tempo ele queria servir a Deus. Eu falei para ele, você quer as duas coisas que se cancelam uma ou outra. Servir a Deus e viver em desobediência simplesmente é impossível. Moabe não aceita a oferta, porque ele teria que abandonar os seus falsos deuses e se render ao Deus de um povo que historicamente eles odiavam. E ainda assim, não entendia que essa era a única saída que eles tinham. Diante da oferta do versículo 1, vamos continuar, verso 2. E ele deixa evidente nesse verso de como eles precisavam do Senhor. Acompanhe na sua Bíblia, capítulo 16, verso 2, Moabe está perdida, como aves. A expressão aqui, meus irmãos, são aves que deveriam migrar, mas estão perdidas e sem caminho. O que acontece, meus irmãos, se uma ave que migra, não migra? Ela morre, ela não consegue se reproduzir e a população diminui. As aves não migram, meus irmãos, só porque elas gostam de turismo, não. Elas saem do lugar mais frio para encontrar parceiros para reproduzir em lugares mais quentes. E depois, muitas vezes, eles voltam quilômetros e quilômetros e quilômetros para onde eles estavam antes, certo? Aqui, Moabe está tão perdida que ela é como aves que deveriam migrar, mas não migram, estão perdidas, estão em confusão. São aves, completa o texto, jogadas fora do ninho. O que acontece com uma avezinha jogada fora do ninho? Morre, porque ela não está preparada ainda para viver lá no mundo. Eu gosto muito, meus irmãos, de como o Isaías é poético e usa essas expressões da natureza e, enfim, para poder mostrar a realidade espiritual do que está acontecendo nas suas visões, inclusive nas suas advertências. E aí ele continua. O verso 3 está direcionado agora não a Moabe, mas ao povo judeu. Apesar do mal causado por Moabe, o povo judeu é exortado a oferecer ajuda e a não devolver mal por mal. Antes, ser generoso para com os fugitivos de Moabe. Eles deveriam oferecer conselho e até ser uma sombra que protege do sol, isto é, do juízo que vinha contra eles. Ou seja, lá no primeiro versículo, Deus fala a Moabe, vem, se arrependa, oferece ao Senhor. E aí, como garantia de que isso seria aceito, no versículo 3, Deus fala, meu povo, abrace esses que estão vindo, receba. Porque, de novo, meus irmãos, a aliança que Deus fez com Israel, ela não era uma aliança racista, ela não era uma aliança xenófoba. Qualquer um, eu acabei de mencionar Ruth, poderia se tornar participante da aliança, desde que se colocasse debaixo dos preceitos e das prescrições da aliança, certo? E é isso que Deus faz com o seu povo, traz de volta. Porque o povo de Israel no Antigo Testamento deveria ser um povo, meus irmãos, que atraía as nações para Deus. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, fez exatamente o contrário. Repeliu as nações para longe de Deus. O verso 4 completa essa exortação. Mas este verso traz outra coisa importante. Traz uma ligação com o futuro. Repare, meus irmãos, como Isaías está falando dos seus dias, mas aqui também fornece uma ponte para o futuro, uma ponte para os últimos dias. Veja como isso acontece, queridos, entre o verso 4 e o verso 5. Que os fugitivos moabitas habitem contigo, ser para eles abrigo contra o destruidor. Aí ele começa a mudar o tom. Acompanhe no verso 4. O opressor há de ter fim, a destruição se acabará e o agressor desaparecerá da terra. Isso não aconteceu ainda naqueles dias. A Síria ainda ia continuar durante bastante tempo. Aí no versículo 5 a gente entende. Então, em amor será firmado um trono. Em fidelidade um homem se assentará nele na tenda de Davi. Um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Se Moabe for acolhida por Israel, ela encontrará salvação. Vale ressaltar que não é possível, meus irmãos, abrigar alguém que não quer ser ajudado. Moabe precisa acolher o conselho de Israel, de buscar o Senhor, simbolizado aí na palavra do Monte Sião, e buscá-lo em arrependimento.
Se ele assim fizesse, pelo menos naquele contexto primeiro imediato, o opressor há de ter fim, a destruição se acabará e o agressor desaparecerá da terra. Por quê, meus irmãos? Porque lá no capítulo 10, Deus já falou que Judá, não seria afetada pela Síria. Então, meus irmãos, eu não sei exatamente como que Jerusalém ia abrigar todos esses refugiados. Eu não sei se ia ter tenda da ONU, não sei se ia ter operação como é que é o nome? Acolhida, né? Lá de 2000 e tantos anos atrás, eu não sei. Mas o que o texto diz é que se eles tivessem voltado para o povo de Deus naquela época, a opressão teria fim, a destruição se acabaria e o agressor desapareceria da terra. Ou seja, há um caminho para fora do juízo de Deus, para fora da destruição, mas é um caminho que sempre, sempre passa pelo arrependimento e por se voltar ao Senhor. No verso 5, se eles assim procedessem, o verso 5 traz o resto do resultado. E nesse verso, que eu acabei de ler agora há pouco, Isaías deixa claro a sua conexão, irmãos, com os últimos dias. Então, em amor será firmado um trono, em fidelidade o homem se assentará nele na tenda de Davi. Um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. São palavras que lembram a conferência que nós temos agora 2 semanas atrás. Isaías aponta para o estabelecimento do reino messiânico. Em que repousa, meus irmãos, essa segurança de Isaías? Por que ele tem certeza que Deus vai cumprir isso? O segredo está numa palavra que, infelizmente, em português, quase passa desapercebido aí na sua Bíblia. Como é que começa o versículo 5? Então, em amor. Parece uma palavra simples, mas essa é a palavra, meus irmãos, hesed. A palavra hesed é uma palavra tão profunda que é pouco traduzida por amor. Em algumas Bíblias ela é traduzida por misericórdia. Isso é pouco. Hesed é o amor leal de Deus às suas alianças. Hesed é a garantia de Deus que Ele vai fazer o que Ele falou que vai fazer. Por quê? Porque Ele fez uma aliança comigo e com você. Então Isaías está dizendo que por causa da aliança que o Senhor fez, um rei se sentará no trono de Davi e esse reino se tornará verdade. Então veja bem, meus irmãos, esse reino não está acontecendo porque Jesus reina no seu coração. Esse reino não está acontecendo porque Jesus reina no trono do céu, porque o que o texto está dizendo é que ele reinará no lugar de Davi. Isaías entendeu isso, o povo da época de Isaías entendeu isso, que está se falando do reino milenar, o reino messiânico, que nós tanto ouvimos nessa conferência, que vai ser colocado no planeta Terra e plena justiça acontecerá sobre todo o mundo. Então, como é que nós entendemos que isso se relaciona com Moabe? Porque Moabe não existe mais. O povo foi disperso ao longo do tempo. Os impérios foram passando, meu irmão, por cima do Oriente Médio, certo? Um após o outro. A Síria, depois veio a Babilônia, e os gregos, os medo-persas, os gregos, os romanos. E no meio disso tudo, meus irmãos, o povo começou a ser descaracterizado. Moabe não existe de fato mais. Nós ainda ouvimos falar dos edomitas. Você conhece um edomita no tempo de Jesus? Quem é ele? Herodes. Herodes era edomita. Ele nem judeu era. E estava lá como rei de Jerusalém. Bem, Moabe desaparece. Então, do que nós estamos falando? A resposta mais simples é de que tal realidade do versículo 5 irá no futuro se aplicar a um dos povos ao redor de Israel, ou mais precisamente ao povo que hoje ocupa a localidade que antes era ocupada por Moabe nos dias de Isaías. E esse país se chama Jordânia. Se você pegar o mapa atual do Oriente Médio, você vai ver Israel do lado esquerdo do Rio Jordão. E do lado direito, inclusive, administrando a chamada Cisjordânia, você tem o país da Jordânia. Nós estávamos lá no Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, como você quiser chamar, deste lado, em Tibéria, Israel. Do outro lado do lago, onde eu não fui, Jordânia. Até hoje é dominada por outros povos, ou seja, certamente, de alguma maneira, o Senhor vai cumprir. O que eu quero aqui, meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses, é importante. Como expositor bíblico, como pregador, e você como crente, eu não vou olhar para as Escrituras e inventar moda. Se o Senhor disse que Ele vai restaurar este povo e que Ele vai torná-lo parte de quando o Messias, o filho de Davi, sentar aqui,
eu vou repetir exatamente isso até o meu último dia de vida. Porque se eu alegar qualquer outra coisa, se eu ensinar qualquer outra coisa, eu não estou sendo honesto com o texto bíblico. Eu estou usando algum pensamento fora e impondo ao texto. Eu posso estar equivocado na minha interpretação? Irmãos, eu posso estar errado e equivocado em qualquer interpretação, porque eu sou humano. Mas na nossa humanidade, irmãos, e como filhos de Deus, como pregadores, como leitores da palavra de Deus, nós temos que ler a palavra e dizer, é o que está aqui. Aconteceu exatamente como aconteceu e acontecerá exatamente como está sendo prometido. Amém? Assim o Senhor mostra, irmãos, a sua soberania. Mas qual é o nosso ponto mesmo, número 2? A exortação a Moabe. E essa exortação, meus irmãos, ao arrependimento, Deus faz hoje conosco também. Deus nos chama para abandonar, talvez, áreas da nossa vida que precisam ser examinadas e voltarmos novamente para Ele. Para quê? Para sermos poupados da disciplina do Senhor. Quando Caim ofereceu aquele sacrifício e o seu rosto, o quê? Descaiu, não é isso que diz o texto? O que o Senhor falou para ele? Se você proceder bem, você não será aceito? Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos que Deus nos aceite, mas eu não procedo bem. Queremos que Deus abençoe o nosso ministério, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, mas nós não fazemos a nossa parte. Nosso Deus tem prazer em nos abençoar. Eu não digo que Deus tem prazer em fazer o que eu quero. Não é isso. O que, pastor? Deus tem prazer em nos abençoar? É agora que sai a Ferrari. Não falei isso não. É agora que sai aquela viagem. Não, nada disso. Por incrível que pareça, meus irmãos, muitas vezes Deus até, eu acredito, faz uns caprichos com a gente. Nos dá coisas que até nem eram fundamentais na nossa vida. Porque Ele é bom, Ele é amoroso. Mas principalmente Deus quer nos abençoar para cumprir o seu propósito na nossa vida. E quantas vezes nós nos desviamos desse propósito com nossa teimosia, com nossa murmuração, com nossa mania de ver as coisas de uma forma errada e longe dos propósitos de Deus. Portanto, que a exortação que tem aqui, meus irmãos, na nossa vida, na sua em particular, surja efeito. E sua vida seja para a glória do Senhor e uma vida de santidade. Porque para Moabe não funcionou. Terceiro ponto. A exortação ao arrependimento é desprezada por causa do coração arrogante. A exortação ao arrependimento é desprezada por causa do coração arrogante. No verso 6 e diante, Isaías, na semelhança do que a gente viu lá no capítulo 15, verso 5, lamenta sobre Moabe. Isaías fala da soberba, da arrogância exagerada e de todo o orgulho e o ódio. Tudo que eles foram por séculos e a sociedade que criaram às margens do Rio Jordão e do Mar Morto, de nada valiam e se colocariam como obstáculos, de fato, para que Moabe atendesse ao conselho de buscar o Senhor e se rendesse ao Deus de Sião. No verso 7 e 8, assim, obstinação desse líder, que certamente quem primeiro deveria atender ao convite de Deus por meio do profeta Isaías, era o rei de Moabe. Toda essa obstinação, essa arrogância, meus irmãos, está principalmente no líder, no rei daquele país. E a obstinação desse homem vai prejudicar os seus súditos. Nos versos 7 e 8, Isaías descreve o choro dos moabitas e o choro pelos moabitas. Os bolos que todos admiravam em sua provável capital, Kir-Aresete, até as lavouras e as videiras, tudo havia sido. Tudo estava sendo invadido pelos governantes das nações, isto é, desde as cidades mais populosas de Moabe, passando pelas lavouras produtivas, até o deserto, tudo se foi. A partir do verso 9, nós temos algo surpreendente. É novamente Isaías, meus irmãos, quem está entristecido pelo destino de Moabe. Isso é muito interessante, meus irmãos. Queridos, especialmente como cristãos, é horrível quando um cristão se regozija no mal de outra pessoa, mesmo que seja um malfeitor. Isaías nos dá aqui, meus irmãos, uma tremenda lição. Ele se entristece pelo destino de Moabe. Sua tristeza, diz o texto, chega a encher de lágrimas.
as principais cidades de Moabe. É claro que ele está falando de maneira figurada, mas ele está ilustrando a profundidade da sua tristeza. E ele faz isso, pois os motivos de alegria se foram, como está escrito no verso 10. No verso 11, Isaías continua descrevendo a sua tristeza pelo destino de Moabe. Da forma que ele diz, ele descreve dizendo: as suas entranhas gemem. Apesar de lamentar, apesar de estar triste, Isaías não passa pano. Isso eu acho interessante, irmãos. Vê como é coisa equilibrada? Ele se lamenta pela ruína espiritual deste povo, mas ele não passa pano, ele não ignora a realidade. No verso 12, ele aponta para a obstinação de Moabe e o consequente juízo. Fica ainda mais justificado porque não há arrependimento, não há mudança. Isaías diz: quando Moabe se apresentar cansado nos lugares altos e for ao seu santuário, nada conseguirá. Eu não sei se você pegou nos detalhes que Isaías está denunciando de novo a idolatria. Esses lugares altos aqui, meus irmãos, eram elevações onde eles faziam pequenos altares. E ele ainda fala do seu santuário, que obviamente era feito a um falso Deus. Isto é, apesar da oferta, da exortação ao arrependimento que eles haviam recebido, uma oferta que era condicionada, claro, ao arrependimento e uma mudança, apesar disso, Moabe prefere insistir na idolatria. Aqui simbolizado, como eu disse, pelos lugares altos e pelo santuário deles, santuário de falsos deuses. Qual o resultado? Final do verso 12. Nada conseguirá. Não chegará a lugar nenhum. Para aqueles que pensam que o Senhor está sendo rígido demais com Moabe, dá uma olhada no verso 13. O verso 13 surge para destacar que esta não é a primeira vez que Moabe é advertida. Nós não temos a palavra de Deus, meus irmãos, exatamente se, por exemplo, se Deus mandou um profeta para Moabe, como mandou, por exemplo, para Nínive, Jonas, né? Não sabemos exatamente como isso aconteceu, mas o texto diz que ela já havia sido advertida antes. Essa aqui é a última vez, mas não tenha sido a única vez. De fato, esse povo que nasce, meus irmãos, na esteira de Abraão e de tudo que Abraão simbolizava, certo? Ele precisava entender, diante disso, que havia toda uma oferta histórica de que esse povo se voltasse para o caminho certo, e eles recusaram. O pai de Moabe, Ló, havia acompanhado tudo o que havia acontecido na vida de Abraão, e com certeza, meus irmãos, ele passou isso adiante para os seus descendentes. Ele contou aos seus filhos /netos, coisa estranha, né? Aquilo que ele havia vivido com Abraão. Ele com certeza contou ao seu filho /neto Moabe como ele tinha sido libertado, salvo da destruição de Sodoma. Moabe, o Senhor Deus mandou seus anjos para tirar a mim, sua mãe e a sua tia. Eu fico pensando, meus irmãos, quando os nossos filhos se desviam. Eu venho de uma família de filhos desviados. Do lado paterno, são 22 filhos. Do lado materno, são 10. É uma longa, longa história de abandono da casa do Senhor. Eu sei, é o Senhor que traz arrependimento, é o Senhor que traz conversão, é o Senhor que nos mantém, inclusive pela graça dele, nos caminhos do Senhor. Mas como é triste, meus irmãos, é triste quando qualquer pessoa se perde. Mas quando você vê uma pessoa que está lá no coração da África, ou no coração da selva, ou mesmo em Tóquio, que é uma cidade que tem 95% de não cristãos, talvez, você entende. Mas quantas pessoas, meus irmãos, inclusive no nosso país, nas prisões, foram criados em lares que se identificavam como evangélicos. Vai pregar na prisão, você começa a falar as coisas, então você tem Davi, aí o cara levanta, eu conheço essa história. A minha mãe me contava. Eu suponho que se nós somarmos os desviados da nossa nação, dá quase a mesma coisa do número de cristãos.
Porque muitas das nossas igrejas são como uma porta de giratória, né? Enquanto uns entram, outros saem. Enquanto uns entram, outros saem. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e de nossos filhos, que são assediados todo dia na escola, na universidade, na mídia. Que nós não sejamos como alguém criado sentado na perna de Abraão. Eu acho que Moabe sentou um dia na perna de Abraão para ouvir as histórias. Ló foi visitá-lo, levou Moabinho, né? Vem cá, Moabinho, Moabito. Deixa eu apresentar aqui Abraão contando as histórias. Isso em nada serviu na história desse povo. E nada mudou. Moabe não reconhece sua profana origem. E não reconhece que habitava vizinho a um povo especial. Um povo especial não por causa dele, mas por causa do Senhor deles. Não se voltava. Então, versículo 14, o tempo chegou ao fim. O Senhor decreta diante da obstinação de Moabe que ela seria destruída dali a 3 anos. Há uma discussão, meus irmãos, se esta aqui é a destruição final depois de tudo aquilo que nós vimos, ou se este versículo 14 está dizendo isso tudo que você ouviu vai acontecer em 3 anos. Seja como for, Moabe não ouviu, não atendeu a palavra do profeta. O esplendor de Moabe terminaria, a maior parte da população seria exterminada e apenas ficaria alguns poucos e fracos sobreviventes, como está no versículo 14. Os exemplos diversos da disciplina de Deus devem alertar os homens quanto ao erro dos seus caminhos. Os meios dos homens são impotentes diante da disciplina do Senhor. Irmãos, qualquer postura de resistência diante da disciplina de Deus é fútil, é impotente. Quando resistimos ao que o Senhor deseja mudar em nós, nos tornamos os nossos maiores inimigos, nos tornamos obstinados e pior, nos aprofundamos ainda mais no erro do qual o Senhor deseja nos tirar. É como salvar um animal selvagem. Já viu aqueles vídeos em que os homens tentam salvar aquele animal selvagem e o animal não entende, tenta morder e tenta arranhar? É quando o Senhor está tentando nos salvar de nós mesmos, do nosso pecado, e nós nos voltamos contra Ele. Em segundo lugar, a exortação ao arrependimento visa poupar-nos da disciplina do Senhor. Irmãos, precisamos atentar às repetidas e diversas exortações que o Senhor coloca em nosso caminho, para que nos voltemos para Ele e abandonemos o pecado. Alguns dias atrás, uma pessoa me entrou em contato comigo em um pedido de perdão. E o pedido de perdão é porque quando a pessoa não queria ouvir, as minhas mensagens, as minhas exortações foram recebidas como de alguém chato, de alguém inconveniente. O tempo se passou. E não sei exatamente por que ela não mencionou, mas hoje ela disse: pastor, eu quero agradecer porque o senhor não era chato, o senhor não era inconveniente, era cuidado, era zelo. Quando nós estamos, meus irmãos, perseverando no pecado, o estraga-prazeres é chato, é inconveniente, eu não quero ouvi-lo. Eu sei porque eu já fui assim com meu pai, com minha mãe, com conselheiros espirituais. Eu tive um pastor amigo meu que ele teve, diante da minha insistência, na minha teimosia de que eu estava certo, ele me pegou pelos meus ombros e disse: Joverci, você não é Deus. E aquele foi a mistura, ele deu soco, deu a banda, me colocou de pé ao mesmo tempo, eu não caí, porque ele queria continuar. Mas eu não queria ouvir, porque tinha absoluta certeza que eu estava certo. Na verdade, não podia estar mais longe da verdade. A exortação ao arrependimento, infelizmente, é desprezada por causa do coração arrogante. Em tudo isso, irmãos, precisamos estar alertas para o nosso principal defeito de fabricação, o nosso orgulho. Precisamos lembrar o quanto o Senhor rejeita e resiste ao orgulhoso. Por outro lado, também precisamos lembrar de como o Senhor se deleita e tem prazer no humilde e no quebrantado de coração. Ou seja, quem eu quero ser?
O orgulhoso que vive perdendo as bênçãos do Senhor porque acha que é mais certo e sabe mais do que o próprio Deus. Eu quero me quebrantar e me humilhar dizendo, Senhor, o Senhor está certo. Me ajuda a mudar. Me ajuda a fazer esse giro de 180 graus. Me ajuda a abandonar esse pecado. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, meus irmãos, nesse sentido. Amém. Deus querido, como um texto dirigido a uma nação inteira pode falar tão perto do nosso coração? Só o Senhor mesmo para preservar um tesouro destes. Obrigado porque podemos parar nesta hora e examinar um texto que certamente já passamos várias vezes na nossa leitura anual. Obrigado porque podemos parar e perceber o quanto ele fala a nossa realidade, nosso relacionamento com o Senhor. Durante esta semana, Deus dá-nos de meditar naquilo que o Senhor coloca aqui e aplicar a nossa realidade. A vez de Moabe passou, é a nossa vez de responder com arrependimento e humildade a exortação, a mudança que o Senhor traz às nossas vidas. É o que pedimos, é o que oramos, no nome de Jesus. Amém.